Bem, pessoal, após então essa revisão, né, de relembrarmos um pouquinho o conteúdo, vamos então ao texto para responder as questões, tá? O texto se chama A Perereca Dançarina, é uma narrativa, certo? É uma história que está sendo contada por um narrador e que temos personagens participando dessa história, tá? Então diz assim: a perereca Sarita adora dançar quadrilha. Ela fica horas e horas perto do pé de amora, treinando os passos. O jacaré Xodó, a arara Mirla e o periquito Sabido ficaram curiosos. Sarita, você fica ensaiando o dia inteiro? Estou treinando. Quero dançar muito bonito na festa junina. Você não pode ensaiar o dia inteiro, ficará muito cansada e não conseguirá prestar atenção nas aulas e fazer sua tarefa com capricho. Então aí é um pedacinho do texto, né? Um fragmento do texto, bem simples, tá vendo? Tem um diálogo aí, né? Uma conversa entre os personagens, e lembrando que sempre quando o personagem está falando, tem que usar o travessão, tá? Ou seja, esse traço aqui para indicar que o personagem está falando. Tá? O travessão que indica que não é o narrador que está contando a história, e sim o personagem que está falando naquele momento. Então, sempre quando forem escrever histórias e o seu personagem for ganhar a voz, for falar alguma coisa, não se esqueçam de colocar o travessão, tá bom? Bem, então, após lermos o texto, precisamos marcar um X para responder as questões a seguir, tá? Vamos então analisar a primeira pergunta. Diz assim: qual dessas frases é interrogativa? Lembrem que frase interrogativa tem a ver com o ponto de interrogação, né? Ou seja, são aquelas frases que fazem perguntas, tá? É, Então, letra A. A perereca Sarita adora dançar quadrilha. Bom, isso não é uma pergunta, é apenas uma informação, né? Então, se não é uma pergunta, não é uma frase interrogativa. A letra B. Sarita, você fica ensaiando o dia inteiro? Olha, aí nós temos uma pergunta, né? Uma pergunta sendo feita para a Sarita. Então, como se tem essa pergunta, é uma frase interrogativa, então essa é a nossa resposta correta, tá? É a letra B. E lembrem que quando a gente faz uma pergunta, utiliza o ponto de interrogação no final, tá? Ah, número 2. Qual dessas frases é exclamativa? Lembrem que frases exclamativas são aquelas que nós usamos o ponto de exclamação e nós marcamos a exclamação justamente para mostrarmos a emoção ao dizermos aquilo, tá? Então, quando expressar uma ideia de tristeza, alegria, surpresa, qualquer sentimento, qualquer emoção sendo passada, é uma frase exclamativa e aí nós finalizaremos com o ponto de exclamação, tá? Então, olha, letra A. A perereca Sarita adora dançar quadrilha. Ó, novamente, né, é uma informação, tá? Então, aí seria, na verdade, uma frase declarativa, porque é a frase declarativa que passa informação. Então, não é a letra A. Letra B. Sarita, você fica ensaiando o dia inteiro? Nós já vimos que essa é uma frase interrogativa, porque é uma pergunta. E a letra C diz assim: quero dançar muito bonito na festa junina. Olha, tá vendo que ela está expressando uma emoção? Ela está mostrando que ela está dedicada com aquilo, né? Ela tá entusiasmada. Então é uma emoção de entusiasmo, tá? Então, quando expressa uma emoção, eu finalizo com um ponto de exclamação e aí eu tenho então uma frase exclamativa. Então, a frase exclamativa está na letra C, tá? Questão 3 diz assim: qual dessas sequências de palavras tem substantivos próprios? Então, lembrem que os substantivos próprios são aqueles nomes específicos dos seres, né, que eu dou ao ser, e sempre marco com letra maiúscula quando for substantivo próprio, tá? Então, primeira alternativa: perereca, jacaré e arara. Não, são todos substantivos comuns, então não é a letra A. Letra B, perereca, sarita e dançarina. Bom, aí no meio a gente tem até um próprio, né? Que é o nome de uma pessoa. Tá até com letra maiúscula aí também. Porém, perereca e dançarina são comuns. Então, não é a letra B, porque tem que todos serem próprios, tá?
Letra C, Sarita, Xodó, Mirla e Sabido. Agora encontramos os substantivos próprios, porque são os nomes dos personagens, né? São os nomes deles, específicos deles. Então, a letra C que tem os substantivos próprios, tá? Questão 4. Marque a sequência de palavras que aparecem no plural. Então, lembrem que o plural é quando nós indicamos mais de um elemento, né? Quando a gente está falando de mais de um, tá? Então, letra A, bandeirinhas. Bandeirinhas está no plural. Vamos ver a próxima. Danças, também está no plural. Comidas, também está no plural. E barracas, também está no plural. Então, a letra A é a resposta correta. Todas estão no plural. Vamos ver a B, só para tirar a dúvida. Canjica. Não, já começou errado. Errado. Canjica está no singular. Estou falando de uma canjica só. Então, canjica é singular. Então, já não poderia ser essa, porque eu tenho que assinalar apenas a que todas estejam no plural. Na letra C, ó, começou com doce, já começou errado, então também não é porque doce é um elemento só. Se fosse doces, aí seria plural, aí poderia estar certo. Mas aí doce já começou errado, então já vou parar por aí, tá? Letra D, danças, até aí tudo bem. Fogueira, já ficou errado, porque fogueira é uma só. Para ser plural teria que ser fogueiras, né? Então, a única em que todos os elementos estão no plural é a letra A, que seria bandeirinhas, danças, comidas e barracas, né? Então, eu estou em todos esses elementos me referindo a mais de um, tá? Então, é a letra A que está no plural. Já a questão 5 pede para a gente colocar M quando for masculino e F para quando for feminino. Então, ó, menina, né? Ó, se eu falo menina, eu estou falando a menina. Então, se eu uso o artigo a na frente, é feminino. Se eu uso o, é masculino. Então, é a menina, então é feminino, tá? Vou colocar F. Cantor é o cantor. Então, estou me referindo a uma palavra masculina. Então, vou colocar M no cantor. Gata, olha, é a gata. Então, eu coloco F porque é feminino. E dançarina, né? Eu estou falando de o feminino, porque é a dançarina. E garoto, né? Masculino, porque eu estou falando o garoto. Então, eu uso o artigo o na frente, tá? Então, coloco o M ali no garoto. Exercício 6, que pede para que façamos o seguinte. Indique o gênero e o número de cada substantivo a seguir. Siga o exemplo. Então, boneca, né? Como eu falo a boneca, coloco o artigo a na frente, então eu sei que é uma palavra feminina, né? Se eu tivesse colocado o, seria uma palavra masculina. O número gramatical é quantos tem, né? Ou seja, a quantidade. Se eu estou falando boneca, eu estou me referindo a um elemento só, então está no singular. Nossa, apareceu aí errado, hein, gente? Eu coloquei plural, mas boneca é singular. Então corrijam aí. Porque se fosse plural, seria bonecas, né? Então é singular, corrijam aí. Então vamos lá às questões. Macaca. Bom, é a macaca, então eu utilizo o artigo a na frente, então o gênero é feminino. Agora, quantidade. Qual o número, né? Quantos tem? Macaca é um só, né? Eu tô falando de uma macaca, então está no singular. Se eu falasse macacas, aí estaria no plural, tá? Grilos. Grilos, eu falo os grilos, então eu uso o artigo o na frente, então se trata de uma palavra masculina, tá? E o número, como eu estou falando de mais de um grilo, está no plural. Leão. Olha, leão, eu estou falando de um único leão, então está no singular e é masculino porque eu estou falando do leão, né? É o leão, então eu estou falando de uma palavra masculina. Bode, bode é uma palavra masculina também, porque é o bode, então eu uso o artigo o na frente, e está no singular porque eu estou me referindo a apenas um bode, né? Um elemento só. Se eu falasse bodes, aí seria plural. Princesinha. Princesinha é uma palavra no gênero feminino, porque eu estou falando da princesinha, né? Então é a princesinha. Eu uso o artigo a na frente. E eu estou falando de um elemento só, porque eu estou falando de uma única princesa, então está no singular. Se fosse no plural, seria princesinhas, né? Mas nesse caso não está no plural, está no singular.
Heroínas. Olha, heroínas é as heroínas, né? Então, é uma palavra que está no feminino, porque eu utilizo o artigo a na frente, e está no plural, porque eu estou me referindo a mais de uma heroína. Padrasto é o padrasto, eu uso então o artigo o na frente, e está no singular, porque indica apenas um elemento. Leões, uma palavra masculina, porque eu estou me referindo, então, usando o na frente, né? Ou no caso aí, como está no plural, eu falo os leões. E, como eu já disse, está no plural porque se refere a mais de um leão, né? Tem mais de um, são os leões, tá? Então, o número é plural. Bom, a 7 pede para a gente completar com as informações. Então, ó, as frases interrogativas são usadas para fazer perguntas, né? Então, sempre quando eu tenho uma frase interrogativa, são perguntas. O sinal de pontuação utilizado para marcar que se trata de uma pergunta é a interrogação, né, gente? Então, tem que colocar aí interrogação. Aí eu coloquei o sinalzinho entre parênteses para vocês saberem, lembrarem qual é a interrogação, tá? Frases exclamativas sempre demonstram emoção e, portanto, devem ser lidas com uma entonação de voz que represente essa emoção. Assim, quando estiver escrevendo algo que expressa alegria, tristeza, surpresa, raiva, admiração, finalize a frase com exclamação. Então, tem que colocar, aí eu coloquei o ponto de exclamação entre parênteses para vocês lembrarem. Então, lembra que quando indica uma emoção, se trata de uma frase exclamativa, e para eu marcar essa exclamação, eu preciso, para marcar essa emoção, eu coloco a exclamação no final da frase, tá? As frases que declaram informações são chamadas de declarativas. A pontuação que finaliza esse tipo de frase é o ponto final. Então, sempre quando eu estiver só declarando uma informação, dando uma informação, eu coloco o ponto final para finalizar a informação que eu estou dando, tá? Letra D. As frases que expressam ordem ou pedido são chamadas de imperativas. A pontuação que se usa nesse tipo de frase é o ponto final ou exclamação, tá? Depende do sentido que você queira dar. Se for uma ordem assim tranquila, ponto final. Agora, se você for dar uma ordem rígida ou chamando atenção, ou aquela ordem brava, eu uso o ponto de exclamação para marcar essa emoção junto com a ordem, tá? Então depende o efeito que você queira gerar. Agora, a questão 8 pede para a gente reler as informações contidas no exercício anterior e, com isso, pontuar o texto a seguir. Então, a letra A diz assim: Estou tão feliz em vê-la aqui. Tá vendo que é uma emoção que eu estou passando, uma emoção de felicidade? Quando eu marco emoção, eu tenho que colocar o ponto de exclamação no final, porque quando eu indico emoção, o ponto de exclamação que marca que eu tenho que ler com emoção aquilo, com aquela emoção que eu quero expressar. Então, eu tenho que colocar o ponto de exclamação aí, porque é uma frase exclamativa para demonstrar emoção, tá? A letra B. Eu não aguento mais ficar em casa de quarentena. Bom, tá vendo que também é uma emoção? Estou insatisfeito, né? Uma emoção de insatisfação. Então, coloco o ponto de exclamação aí para marcar essa emoção também. Caso você pode até ler de uma outra forma, tá? Você poderia falar como se alguém tivesse te perguntado alguma coisa e você respondendo. Ah, eu não aguento mais ficar em casa de quarentena. Tá vendo? Você está respondendo. Então, é uma resposta que você está dando a uma pergunta. Então, você está informando. Aí, se você ler dessa forma, você poderia até colocar um ponto final aí, tá? Não teria problema. Mas eu acredito, né, que todos nós expressaríamos isso com um ar de insatisfação, com uma emoção. Então aí teria que usar o ponto de exclamação. Tudo vai depender da forma como você leria, ou se você estivesse escrevendo, como você interpretaria isso, tá? Né, o contexto em que isso se daria, tá? A letra C. Você sabia que ficar em casa durante a pandemia da Covid-19 pode salvar vidas? Tá vendo? Ó, uma pergunta. Você sabia? Então, estou perguntando, ponto de interrogação no final para marcar a pergunta. A letra D diz assim: Não é possível que você não goste de estudar português. Bom, estão percebendo que nesta frase
nós temos, assim, o sentido de que ele está incrédulo, né? O que significa incrédulo? Significa que ele não está acreditando, então ele está demonstrando uma emoção, assim, quase que de insatisfação, né? Ele está desacreditado naquilo. Então, como ele expressa uma emoção, eu posso finalizar com um ponto de exclamação para marcar essa emoção, tá? A letra F diz o seguinte: comece a estudar imediatamente, Beatriz. Bom, essa frase é uma frase imperativa, né? Porque dá uma ordem e tudo vai depender do sentido que eu queira dar. Se eu quero dar uma ordem assim rígida, brava, eu marco com um ponto de exclamação. Agora, se for uma ordem tranquila, simplesmente comece a estudar agora, comece a estudar imediatamente, Beatriz. Aí eu posso marcar com ponto final. Depende do efeito que você queira gerar, tá? Se é uma ordem tranquila, simplesmente para a pessoa fazer aquilo, ponto final. Agora, se for uma ordem rígida, né, dita com braveza, aí eu finalizo com ponto de exclamação para marcar esse sentido, tá? Letra G, eu posso ir à farmácia comprar remédio para minha avó? Tá vendo que é uma pergunta que eu estou perguntando para alguém se eu posso fazer isso? Então, ponto de interrogação, porque se trata de uma pergunta. O pôr do sol é tão lindo. Olha, marcando novamente uma emoção, né? Uma emoção assim de satisfação, de alegria. Então, ponto de exclamação para marcar essa emoção. Então, gente, é isso. Não se esqueçam que quando eu quero marcar uma emoção no meu texto, eu preciso usar o ponto de exclamação. Se eu quero fazer uma pergunta, eu não posso esquecer do ponto de interrogação, que é aquele que marca a pergunta. Todas essas pontuações eu preciso, inclusive, colocar uma entonação na hora de fazer a leitura. Então, se eu vou fazer a entonação de emoção, eu preciso colocar aquela emoção no meu texto, a emoção que eu quero representar. Se é uma pergunta, eu vou fazer a entonação da pergunta e nunca esquecer de marcar essas pontuações no texto, hein, gente? Porque se você não marcar, a pessoa muitas vezes não vai saber se é uma pergunta ou se você está afirmando aquilo, então pode gerar até uma dúvida na hora da leitura, tá? Então tem que marcar a pontuação. A pontuação é extremamente necessária para adquirir o sentido correto, tá? Então essa foi a nossa videoaula de hoje, tá, gente? Qualquer dúvida entre em contato e até a próxima aula. Um beijo.